Olá, eu sou a Cidália e hoje vou contar-vos a última etapa do meu caminho de Lisboa a Santiago. Para quem está a apanhar assim o vídeo neste momento, eu aconselho que vejam os vídeos anteriores, porque esta já é a última etapa do caminho de Lisboa a Santiago. Por isso, acho que tem interesse em ver os outros vídeos anteriores a este. Eu gostaria de vos pedir se podem subscrever o meu canal. Quanto a isso, eu gostava de vos dizer o seguinte: ao contar, tenho revivido tudo o que aconteceu, tem sido, portanto, para mim também muito prazeroso e fico feliz de partilhar com os outros aquilo que foi a minha experiência, porque eu tenho um lema que é: nós não temos necessariamente que errar para aprender, se pudermos aprender com os erros dos outros. Portanto, aquilo que eu estou a fazer é aquilo que eu também tenho. Eu agora estou a dar um bocadinho, mas eu tenho também usufruído muito de vídeos no YouTube, porque eu dou-vos um exemplo, isto agora não tem nada a ver, mas estava aqui com um problema na minha caldeira, liguei porque estava a pingar, a caldeira estava a pingar basicamente, pronto, é uma coisa que eu sou bastante afoita no sentido de tentar arranjar as coisas em casa que eu consiga, mas em termos de coisas de eletricidade e gás eu tenho receio. Então liguei logo para a assistência, mas perguntei primeiro até se me poderiam dizer o que é que poderia ser ali pingar, eventualmente uma condensação, não fazia ideia. E claro que me disseram que não me deram resposta nenhuma, que tinha que ficar um técnico, mas o técnico para vir cá seriam 35 € de deslocação, mais 45 de uma hora de mão de obra, no mínimo, mais IVA, ou seja, no mínimo ia pagar sempre mais de 100 € seguramente, mesmo que não fizesse, sem peças, sem nada, só assim. E eu depois, é que eu, entretanto, eu já tinha uma vez, já tinha chamado estes senhores e também achei caro e achei que, porque foi uma manutenção, devo-vos dizer, eu chamei-os porque, ok, já vivo nesta casa há 10 anos, nunca pedi uma manutenção aqui da caldeira e a verdade é que vieram cá e, para além de acho que não, aquilo que fizeram pronto, enfim, devem ter feito aquilo que era suposto, só que na volta aquilo que aconteceu foi que depois de terem estado cá, a caldeira começava a trabalhar sozinha. Não percebi, claro que fiquei assustada, porque a qualquer momento podia começar a trabalhar. E é perigoso, não é? Voltei a chamá-los e depois tive que pagar para eles reporem aquilo que estava. Disseram que não sabiam o que era, mas a verdade é que depois de virem cá a segunda vez, voltaram a cobrar-me por terem vindo cá. No fundo, desfazer aquilo que tinham feito, porque antes de terem vindo cá a primeira vez, efetivamente, aquilo nunca tinha acontecido. Bem, mas tendo em conta que hoje em dia é muito difícil encontrar alguém que nos faça qualquer coisa em casa deste género, também não tenho outra alternativa e aquilo é mesmo certificado. Pronto, e lá telefonei e para tentar para agendar. Acontece que eu, entretanto, pensei, vou pesquisar, ver o que é que isto o que é que pode ser, e fui ao YouTube, pesquisei, isto é só, não tem nada a ver do que eu vou falar, mas em termos da utilidade que o YouTube tem de nos ajudar, e eu então também é uma forma de eu retribuir a outros aquilo que também tenho usufruído. Mas dizer que pesquisei, vi que podia haver uma alteração na pressão, vi como é que se alterava a pressão, porque de facto a pressão estava no vermelho, aumentei a pressão, os bares, que aquilo ali está em bares, e deixou de pingar. Portanto, não sei se alguém que está a ouvir perceber alguma coisa disso e me disser o que é que
Pode ter acontecido uma coisa, é certa, o que eu fiz tinha que ser feito porque, de facto, a pressão da caldeira estava muito baixa. O que é que isso depois tem a ver com o que é que tem a ver com o facto de eu deixar pingar a pingar? Não sei. A verdade é que eu alterei a pressão e deixou de pingar. Não voltou a acontecer. Por isso, isto tudo para dizer que o YouTube é uma ferramenta ótima, aprende-se imensa coisa. E da mesma forma que eu tenho aprendido, também estou a retribuir. Portanto, quando eu vos peço para subscrever o canal, é como forma de também ter algum feedback de que os meus vídeos são úteis e que poderão eventualmente gostar de ouvir aquilo que eu tenho para dizer. É evidente que isto tudo tem a ver com se o tema em concreto interessa. Eu, quando vou ao YouTube, normalmente pesquiso aquilo que me interessa. E se eu puder ajudar naquilo que alguns tenham dúvidas, é isso que eu pretendo fazer. Portanto, resumindo e concluindo, eu fiz estes vídeos para partilhar a minha experiência e de alguma forma, claro que eu estou a dizer muito mais coisas boas porque eu só estou a contar. A única coisa que aqui realmente prometi desde o primeiro dia e é o que eu tenho feito é dizer as coisas exatamente como elas foram, com a maior honestidade possível. E obviamente o caminho de Santiago foi 99% muito positivo. Portanto, eu digo muito mais coisas boas, não posso inventar aquilo que não existe. Agora, mas há uma coisinha ou outra que eu teria feito diferente e que posso aconselhar a que fizessem de outra forma. Entretanto, dito isto, e porque é que eu digo que se subscreverem o meu canal podem continuar a ver outros vídeos? Porque eu decidi que, por um lado, que vou fazer outro caminho. Eu fiz este primeiro caminho, pronto, de Lisboa a Santiago, de facto foi assim, para um primeiro foi logo muito grande, mas há outros caminhos que eu quero fazer. Eu quando ia no caminho, vários peregrinos me disseram: peregrina uma vez, peregrina para sempre. E nunca mais vais conseguir deixar de pensar no caminho, e isto é mesmo real. Quando nós terminamos eu não digo que foi logo a seguir, mas a dada altura, entretanto, comecei a outra vez, porque entretanto descobri que há o caminho de Faro, depois eu já sabia que há o caminho da costa, que esse eu logo na altura fiquei indecisa se fazia um ou outro e também dispensei, hei de fazer o caminho da costa, há o caminho interior, quer dizer, depois há o caminho francês, mas eu gostava primeiro de esgotar os caminhos portugueses. Porque pronto, também gosto muito do meu país e apesar de até ser uma pessoa que até acho que conheço razoavelmente bem o meu país, mas há imensas cidades que eu não conheço, há imensos sítios e gostei tanto disto que vou repetir. Portanto, só que da próxima vez que eu for, já farei enfim, com outro espírito, no sentido de eu quando fiz não tinha a mínima ideia que ia depois partilhar isto no YouTube, mas neste momento, como já tenho essa ideia, então depois, pronto, farei muito mais vídeos, e até porque eu tenho aí uma câmera ótima, tipo GoPro, só que não tenho dado uso nenhum, e se voltar a fazer, levo a câmera e essas coisas, pronto, e depois vou partilhando convosco o caminho. Ainda não decidi qual é que vou fazer, adorava fazer deste Faro, é um caminho todo interior, não passa só, não, até eu julgo que só em Tui é que se junta ao caminho que eu fiz, mas e adorava, só que pronto, esse caminho demoraria muito tempo e tem que haver disponibilidade para o fazer, não é? Mas está de facto nos meus planos fazer outro caminho.
Pronto, na altura farei uns vídeos mais descritivos, realmente a contar o caminho. Além disso, eu tenho outras viagens que, depois pensando de que forma é que podia ser útil, porque, vamos ver, viagens canais de viagens há imensos, e eu própria os vejo e gosto de ver, mas o meu propósito, lá está, é fazer a ideia é sempre que os vídeos possam ter alguma utilidade, não só, pronto, tudo bem, a parte lúdica e de contar as coisas boas e a experiência em si, mas depois também dar sempre algumas dicas, e eu tenho algumas viagens que eu acho que pronto, e vou já passar para o caminho porque já me estou a alongar, mas por exemplo, eu posso-vos dizer que quando fui a Punta Cana aconteceu uma coisa má e que eu vi vários vídeos no YouTube e leio e tento informar-me antes de ir para os locais. E a verdade é que eu não vi um vídeo onde falassem deste assunto. E é uma coisa grave que nos pode estragar as férias e que ninguém fala disso, porque normalmente as pessoas vão de férias e depois gostam de contar o glamour, as coisas boas, a piscina, a praia, as fotos do Instagram e tal, mas muitas vezes não contam, ou então eu não tenho tido a sorte de os ver. Alguns problemas que existem e que se nós formos alertados, no meu caso, se eu tivesse visto um vídeo do género daquele que eu penso fazer, eu não tinha tido metade das férias estragadas, pronto, mas há de ser o primeiro vídeo que eu vou fazer, vai ser sobre Punta Cana, precisamente, pronto, e farei outros, mas sempre com este objetivo de alertar, de dizer as coisas menos boas de um determinado sítio, só, não para dizer mal por si só, não é esse o meu objetivo, mas no fundo é alertar. Ok, se forem para este sítio, tenham cuidado com isto. E o resto, e depois contarei o resto que seja bom. Não vou só dizer o que é mau, mas também dizer a realidade. Porque eu acho que o que acontece é que a maior parte das pessoas que têm vídeos de viagem não contam estas partes más, só contam as coisas boas. Eu acho que isso é importante. Bem, passando ao caminho, então, a etapa. A etapa era Padrão Santiago. Foi sem dúvida a etapa mais emocionante, não é? Porque, embora haja ali depois assim uma ansiedade de chegar, mas também alguma nostalgia pelo facto de estar a acabar, enfim, há ali um misto de emoções. Mas lá fomos. Quanto depois às considerações daquilo que eu senti e tal, eu vou falar no final mesmo, mas agora vou contar a etapa. Então, como eu vos tinha referido na etapa anterior, nós tínhamos jantado juntos, eu, o Fidel e a Gabriela, que são os tais colombianos, e o Felipe, que é portuense, que eu tinha conhecido em Caldas de Reis. Nós combinámos de manhã às 5 da manhã no PEP, 5 ou 5 e meia, não estou certa. E pronto, lá assim foi. Lá chegámos e estavam eles, já lá estava a Gabriela e o Fidel, e tomámos ali o pequeno almoço, quem quis comer alguma coisa ou bebeu só café, pronto, e lá fomos. Como disse, era bastante noite, mas nós começámos a caminhar e passado um bocadinho deixámos de ver o Fidel e a Gabriela. Eu, como também já vos tinha referido, as etapas que eu fiz com eles, enquanto era noite, eu tentava sempre acompanhá-los, porque eles realmente caminham muito rápido. O Fidel, como eu já vos disse, ele também já tinha feito o caminho francês e pronto, eles têm bastante preparação, eles caminhavam muito rápido. E por esse motivo, das 3 ou 4 etapas que fiz com eles, acho que só uma é que fiz a etapa completa, porque normalmente eles depois seguiam e eu ficava um bocadinho para trás.
E aqui não foi exceção, só que pelo menos enquanto era noite, eu nunca os perdia, porque a minha ideia era ir sempre junto deles. Mas neste caso, como até estava com o Filipe, nós fomos a um ritmo, eles iam a um ritmo um bocadinho mais acelerado, e lá os perdi. Na altura lembro que o Filipe até ficou assim um bocadinho, achou um bocadinho estranho, digamos assim, o facto de termos combinado sair sozinhos e depois deixarmos de os ver. Mas eu também, pronto, expliquei isto, disse ao Filipe qual é que era o ponto de vista até de muitos peregrinos, que a pessoa, a ideia, e eu dei-me sempre muito bem com isto e nunca fiquei nada melindrada com o facto de ir com alguém e depois a pessoa seguir, da mesma forma que eu também deixei outros para trás, porque é o nosso caminho e cada pessoa tem que fazer ao seu ritmo. Ok, a pessoa pode sujeitar-se a fazer um ritmo diferente, porque ainda assim aquilo que, aquilo que ganha com ir com alguém é superior àquilo que perde, pelo menos no seu entendimento, mas eu saí de casa, como eu já vos disse, para fazer o caminho sozinha. Cruzei-me com muita gente, adorei, foi uma experiência fantástica, conheci pessoas lindas, mas nunca com um sentido de obrigatoriedade. Fui eu que, em Alveiazer, pedi ao Fidel e à Gabriela se podia sair com eles. Eles anuíram e eu fiquei muito agradecida. E o objetivo da minha saída com eles era esse mesmo, era poder sair acompanhada para poder sair de noite e sair mais cedo e não apanhar aquele calor, como eu já vos expliquei. A partir do momento que era dia, eles não tinham que estar à minha espera e eu não tinha que ficar melindrada com isso. Para mim foi sempre tranquilo. Normalmente depois quando chegava ao albergue eles já lá estavam. Aconteceu, não ficámos no mesmo albergue, não estavam lá, mas nós tínhamos o contacto, pronto. Por mim foi sempre, eu não tive em todo o caminho um único stress com ninguém, para mim foi sempre tudo tão fluido, porque eu também ia lá estar, ia com esta, na minha paz eu ia comigo, e a partir do momento que eu ia em paz comigo, estava em paz com toda a gente, e cada qual fazia aquilo que queria, nunca exigi nada de ninguém, nem esperei nada de ninguém, portanto, eu não ia à espera de nada, e é aí que nós somos mais recompensados, como nós não esperamos, quando temos alguma coisa, quando nos dão alguma coisa, e quando digo dão não é no sentido material, abrange tudo, portanto, nós recebemos aquilo de muito melhor grado e aquilo para nós tem muito mais significado. Eu acho que esse aliás, não é só no caminho, eu acho que se nós na vida pensarmos assim, somos muito mais felizes. Não estarmos à espera de algo, não estarmos à espera que o outro seja daquela forma. Nós é que temos que estar como nós queremos e depois aquilo que nos dão é recompensa. Eu não sou nada de exigir aos outros aquilo que eles não querem fazer ou que não é mesmo de coração, ou pronto, mas eu não vou por aí, senão nunca mais saía daqui. Então, isto para dizer que eles deixei de os ver. Deixei de ver o Fidel e a Gabriela e não voltei a vê-los. Depois falei com eles, pronto, mas depois já lá chego. Mas já não os voltei a ver. E pronto, e segui o caminho com o Filipe. O Filipe, tem que dizer que é um homem cheio de vitalidade, já está reformado, mas faz aquilo que os reformados devem fazer, que é, ele vai para os bailes, ele dança, ele é muito, muito ativo, e é assim que as pessoas, quando se reformam, devem fazer, porque se reformarem e ficarem em casa a ver televisão, vão morrer no instante, vão aparecer as doenças, enfim, não façam isso. Vivam, vão para o caminho de Santiago. Eu acho que se me reformasse, tivesse numa idade que já não tivesse nenhum compromissos, não tivesse nada que me prendesse, eu ia para o caminho. Eu ia fazer os caminhos todos. Por isso, se calhar é a vossa oportunidade, alguém que me esteja a ver, que já esteja a reformar. Neste momento, já não aconselho.
o tempo tem estado muito instável. Mas assim que o tempo começa a melhorar, para mim, às vezes quando me perguntam qual é a melhor altura, tirando o inverno, porque pronto, o inverno e depois à medida que vamos subindo o tempo é sempre pior. Mas tirando o inverno, acho que primavera, verão e outono, acho que são ótimas épocas para se fazer o caminho e vão ser felizes, vão ser felizes. Eu já fazer o caminho é outra coisa qualquer, mas o caminho é uma boa forma de serem felizes. Então, nós depois, lá íamos, caminhando os dois, vimos uma igreja, ainda era de noite, mas vimos uma igreja que estava aberta. Entramos, a igreja era muito bonita, estava lá um senhor, não percebi exatamente o que é que ele era, mas era alguém ali que tomava conta da igreja e estava lá para pôr o carimbo e desejava um caminho e foi simpático. Pronto, e depois lá prosseguimos o caminho. Eu, entretanto, tirei assim estas fotos, estava a nascer o dia, estava ali um céu lindo. E pronto, foi um caminho muito agradável, com aquela emoção de estar a caminhar para Santiago, não é? E pronto, depois entretanto parámos lá num café, aquilo parecia-me assim tipo um turismo rural, mas tinha uma relotezinha ali à porta, e parámos ali para tomar café, para comer qualquer coisa. Depois lá prosseguimos o caminho. O que eu tenho a dizer desta etapa é que nós parece que estamos quase, e a dada, porque eu acho que como a ansiedade pronto, vai sendo maior, e então parece depois aqueles últimos quilómetros parece que custam mais a passar porque está quase, pronto. Depois, pronto, depois, o mais engraçado, o Filipe até já tinha estado em Santiago, só que não foi a pé, esteve lá em visita, como se pode visitar qualquer outra parte. Mas mesmo assim, o que aconteceu foi que estávamos a chegar a Santiago, a chegar, mas eu não sei, que ainda assim que volta lá que nós demos, depois perdemos as setas, porque quando se chega depois a Santiago, deixei de ver setas, pronto, ou então aquilo também estava cheio de gente, muita gente nas ruas, e a verdade é que nós acabámos por, eu estava à espera, eu estava à espera de chegar e entrar assim na praça e ver a catedral. Eu nunca tinha estado em Santiago, mas na volta entramos ao contrário, entramos pelas as traseiras, e quando entramos na praça pelo lado que não era, que se via ali a catedral, portanto não houve aquela entrada apoteótica. Mas antes deixem-me só dizer-vos que nas tais ruazinhas, depois nós já, pronto, íamos com fome e parámos numa casinha para comer aquele presunto bom, aquelas sandes de presunto, e beber uma cerveja e tal. Mas isto, qual é que é a piada? É que nós faltava-nos tipo 100 metros para chegar à catedral, e eu e o Filipe, nós estávamos cheios de fome, porque nós só tínhamos comido uma coisa pouca já muito cedo. Isto, entretanto, eu não sei precisar que horas é que chegámos à catedral, mas eu acho que era para aí hora de almoço, porque os restaurantes estavam cheios e havia muita gente ali a comer. E nós estávamos cheios de fome, porque eu acho que até naquela rota onde parei, eu acho que só tomei café. Estávamos mesmo com fome, então passámos numa casinha que tinha aqueles presuntos na montra, tinha montes de presuntos pendurados, aquilo só vendia ali o presunto, com pão com presunto, e tinha umas bebidas, mais nada, era mesmo só a especialidade da casa. E nós, então, mas estamos quase a chegar, eu estava ansiosa, e a dada altura, então mas paramos aqui, paramos, não paramos, então já água falta pouco, depois vinhamos comer. Não, mas então pronto, ficamos mais confortáveis aqui do estômago, e depois entramos e já não estamos com pressa para sair e tal, pronto, acabamos por entrar, mas não deixou de ser curioso. Eu a dada altura estava sentada à mesa com ela a comermos, e eu disse, quer dizer, estou há 27 dias para chegar à catedral e agora paro aqui e não vou já correr até à catedral porque tenho fome. Isto não faz sentido, mas pronto, lá comemos e fomos então lá. Então, lá chegada, como eu disse, não foi aquela entrada apoteótica como eu
imaginei, porque entramos pelo lado errado, mas pronto, lá entramos na praça, viemos para um ângulo que pudéssemos ver a catedral e quando eu olho assim de frente, então já bem posicionada para a catedral, acho que aí caiu uma ficha, porque agora estou-me a emocionar. Peço desculpa. Eu fui sempre super alegre o caminho todo, mas depois quando cheguei ali foi como se, não sei explicar o que é que me aconteceu, mas só estar a contar, vocês veem o que está a acontecer. Foi uma emoção que eu não consigo explicar, pronto. Toda a gente dizia, quando chegares lá tens que levantar os sticks, que é... E o Filipe diz-me assim, ele também olhou, deu-me um abraço e tal, demos um abraço, e entretanto e até foi o Filipe que disse, então, temos de tirar uma foto, porque eu acho que ele também percebeu que eu estava assim um bocado, a ficar um bocado embargada, e depois ele disse, vamos tirar uma foto, e eu ponho os sticks ao alto e começo a fazer um esforço enorme para não chorar, e depois disse, não Filipe, eu preciso ter um tempo aqui, pronto, tirei a mochila e sentei-me lá e ele foi inteligente o suficiente para me dar espaço e ele saiu. E eu fiquei ali assim um bocadinho sentada a olhar para a catedral e pronto, é uma emoção muito grande. Acho que é como se fosse assim tipo um flash que passasse tudo, de repente eu vi tudo aquilo que se passou em 27 dias. E pronto, não sei explicar, eu peço desculpa. E vou parar um bocadinho o vídeo. Então, retomando aqui a gravação, pronto, de facto, chegar a Santiago é uma emoção muito grande. Depois vem aquelas. Recordamos aquilo tudo o que se passou durante aqueles 27 dias, não sei explicar. Pronto, e ali estive um bocadinho, sozinha. Entretanto, pronto, levantei-me, vieram outros dois peregrinos cumprimentar-me, uns peregrinos que eu tinha conhecido, já não me recordo aonde, mas que eles sabiam que eu tinha vindo de Lisboa e depois também me foram dar os parabéns. Encontrei as brasileiras que também lá estavam e depois também fizeram uma grande festa. Enfim, pronto. Foi realmente muito bom. Entretanto, pronto, nós temos que ir lá ao sítio devido buscar a Compostela. Eles têm, depois além da Compostela, têm um certificado, é pago, são 2€, mas eu nem foi pelo dinheiro, mas acho que não. O que interessa é aquilo que está no meu, nas minhas recordações, aquilo que eu tenho guardado nas minhas memórias. Porque, e aqui também está, eles depois vendem um certificado de quilómetros. Ou seja, no meu caso, se pronto, são 650 quilómetros, eles ter-me-iam passado um certificado dos 650 quilómetros que eu fiz. Mas eu acho que eu aqui na credencial eu tenho todos os albergues e sítios por onde eu passei. Acho que não sei porque isto não se está a ver nada, acho eu. Pronto. E acho que isto aqui é que é mais importante para mim.
agora ter mais um diploma não me acrescentava nada, pronto, eu nem sequer pedi aquilo. Então, agora, ali chegada, também questões práticas. Eu, e também, isto também é mais um dos motivos que eu quero voltar a fazer, quero fazer outro caminho e chegar a Santiago, mas desta vez chegar com mais, fazer as coisas de outra forma. Primeiro, quando fizer, gostava muito de fazer até Finisterra, porque o caminho, na verdade, embora lá mesmo em frente ao sítio onde se vai buscar pescar a Compostela, está lá um sítio, por acaso não tirei foto, mas diz lá 0 km. Mas seja como for, muitas teorias dizem que o caminho só acaba em Finisterra. Seja como for, é bonito. Acho que daquilo que eu tenho lido e sabido, também é bonito ir até lá, e eu também gostava, quando voltasse, fazer até Finisterra. E, acima de tudo, ficar mais tempo em Santiago, porque, na verdade, o que aconteceu foi que eu cheguei lá, pronto, foi muito bom, depois estive ali um bocado, entretanto, mas já agora conto até sair de Santiago. Eu fui depois buscar a Compostela, mais o Filipe. O Filipe, entretanto, tinha combinado com a família, eles iam ter com ele no dia seguinte, porque nós chegámos a um sábado. E, no caso, a família dele ia ter com ele no domingo. Então ele foi arranjar um albergue para ficar, e depois ele ia dormir lá em Compostela, e só no domingo, de facto, é que depois ia com a família para casa. Levavam-no para casa. Também era uma forma de lhe darem boleia e também visitarem aquilo e pronto. Para quem é do Porto é bem pensado, para quem é de Lisboa é um bocadinho longe para se fazer a viagem para ir buscar um familiar. Mas pronto, e depois ali, depois de irmos pescar a Compostela, despedimos-nos. Pronto, é mais uma das pessoas que ficou no meu coração, ficará no meu coração, porque todas as pessoas com quem eu me cruzei realmente foram todas fantásticas. Umas, claro, que tiveram um impacto maior do que outras, mas todas elas contribuíram para que o meu caminho fosse melhor. Pronto, despedi-me do Filipe. Voltei para a praça da Catedral, com a intenção de ir ver se havia missa lá, gostava mas à hora que eu cheguei ali não havia já. Que eu cheguei, não, eu tenho que ser rigorosa. Eu cheguei e fui primeiro, sentei-me mais um bocadinho ali, a refletir, estive ali um bocadinho sozinha e a pensar exatamente como é que ia fazer. Eu já tinha decidido que não ia dormir em Santiago, porque eram 27 dias. Foi a primeira vez que eu estive fora de casa tanto tempo, sozinha. Eu já tinha estado uma semana em Londres sozinha, e nem rigor nem foi bem sozinha. Eu fui para casa de uns familiares, só que depois, durante o dia, andava sozinha lá por Londres, porque foi uma altura que eu quis ir lá. Tinha aquela semaninha, o meu marido não estava de folga, não estava de férias na altura, nem nada. E foi oportuno, arranjei um bilhete muito barato e fui lá, tenho lá a família, mas fui lá que a minha intenção era andar sozinha lá por Londres, e para que o meu inglês ficasse um bocadinho mais fluente. O objetivo essencial foi esse. E andei lá nos museus, não, foi básica, a maior parte dos 7 dias que eu estive lá, 5 andei sozinha. Pronto, mas isto para dizer que eu nunca tinha estado tanto tempo fora de casa, e não é também a questão de estar sozinha, é o conforto. Nós, quer queiramos, quer não, eu sentia imensa falta da minha caminha, das minhas coisas e da minha família e disso tudo. Eu já estava, nessa altura, estava já com muitas saudades de casa, não vou dizer que o contrário. E então pensei, quando chegar a Santiago, a primeira coisa que eu quero fazer, depois de, obviamente, ter ali um bocadinho, é voltar para casa. E isso foi o que eu fiz.
Eu, entretanto, estive ali um bocadinho. Entrei na catedral, mas não havia missa, não havia, no momento não havia nada. E pronto, foi só uma visita rápida. Como, eu quero depois, por isso é que eu quero depois fazer uma coisa com mais calma a catedral em si ficou aquém daquilo que eu queria fazer, e gostava de ir mesmo à missa enfim. Por isso, isso também está no plano por causa disso. Então, mas agora conto também o resto, porque é assim, eu, tal como fiz desde que saí de casa, como eu vos disse, eu marquei o primeiro albergue e depois nunca marquei mais nada. Quando eu tinha mais ou menos pesquisado como é que eu voltava para Lisboa. A questão é que eu vi que havia comboios, havia caminhonetas e tal, só que eu cheguei a um sábado e acho que aquilo não é igual todos os dias. E eu não podia também ter marcado pela internet e não marquei, porque eu não queria, eu desde o primeiro dia que eu não queria estar condicionada a horários, a nada. Continuei até ao fim naquela. Eu pensei, eu chego lá, marco, mas depois também não era bem assim. Então, o que é que aconteceu? Eu dirigi-me à estação das caminhonetas, porque o comboio, a estação dos comboios acho que era muito mais longe, eu já nem me lembro bem, mas o comboio acho que não era opção, ou não havia comboios naquele dia para Lisboa. Confesso, já não me recordo bem. Percebi que a melhor opção era a caminhoneta. Só que o que é que acontece? Eu cheguei lá está, como não marquei nada e tal, cheguei ali, tinha saído uma caminhoneta para Lisboa há pouco tempo e naquele dia não havia mais. Eu cheguei ao terminal, talvez fossem umas 4 horas, tipo às 3h30 saiu uma, e acho que direto para Lisboa não havia. Ou se sabia, ninguém me soube informar, porque eu até me dirigi ao sítio certo, só depois até só depois um motorista me disse, não, mas há, de certeza, pronto, mas eu já tinha, entretanto, comprado. Eu fui, então eu tive que fazer o seguinte, eu tive que comprar um bilhete, salvo erro da Alça, de Santiago até ao Porto, e depois no Porto tive que comprar um para Lisboa. Tive sorte ainda assim que eu cheguei a Lisboa, porque depois podia não haver ali logo, mas por acaso eu saí de uma caminhoneta e logo, quando cheguei ao Porto, encontrei logo um autocarro para Lisboa, porque para Lisboa há muitos. Mas teve aqui dois contras. Por um lado, como era, vá-se lá saber porquê, eu de Santiago ao Porto paguei 47€, achei caro. Depois de Porto a Lisboa, que são praticamente os mesmos quilómetros, paguei 20. Ou seja, a viagem para Lisboa ficou-me em 67€. Mas o outro contra é que se eu tivesse feito se fosse direto, eu não tinha andado à volta no Porto, anda-se ali às voltas, para-se ali em várias paragens, ou seja, seria muito mais rápido, mas pronto. A verdade é que consegui chegar a Lisboa ainda no próprio dia, obviamente. Eu saí de Santiago, penso que acabei por apanhar a caminhonete, era às 6, eu tive 2 horas ainda na estação, lá está, quando não se marca, depois uma pessoa sujeita-se a isto. Eu apanhei a caminhonete às 6, cheguei aqui a Lisboa, ali à estação de Sete Rios, era para aí meia-noite. Pronto, claro que o meu marido me foi buscar e pronto, foi muito bom também chegar a casa, porque eu estava com muitas saudades da casa, do conforto, de tudo, pronto. E naquele dia a única coisa que eu queria era realmente tomar um grande banho e dormir. E deitar na minha caminha e dormir, e foi o que aconteceu, exatamente. Eu vou-vos contar uma coisa que pode parecer parvo, mas eu no dia seguinte, era domingo, não é? Quando me levantei,
a dormir até à hora que me apeteceu, mas eu levanto-me cedo, normalmente, e claro, ainda por cima no caminho, ainda me levantava mais cedo do que ao costume. E então, levantei-me e tal, tomei um pequeno almoço, mas estava assim a sentir falta. Então, mas eu hoje não vou caminhar, tipo, foram 27 dias que eu, o meu ritmo era, levantava-me, bebia café, punha a mochila e saía, quer dizer, e depois naquele dia, parece que estranho, hoje não vou ter que andar, muito, é esquisito. E a verdade é que eu às vezes faço umas caminhadas com o meu marido, ou outras vezes sozinha, e tenho muito o hábito de ir até à cidade universitária e voltar da minha casa à cidade universitária e voltar são 10 km. Eu faço isso muitas vezes, como caminhada. Quando estou mais apta, faço a correr, mas geralmente é a andar. E eu naquele dia, isto pode parecer muito estranho, mas, e até a mim parece, e fui eu que fiz, mas eu no dia a seguir, pronto, nesse dia, domingo, eu depois do almoço virei-me para o meu marido e disse: olha, não queres ir fazer uma caminhada? Ele começou-se a rir. Tu estás a falar a sério? Estou. Preciso de andar. Eu estava assim, tipo, a ressacar. Eu não sei se isto é possível, mas foi o que eu senti. Então, no dia a seguir, a chegar de Santiago e de ter feito aquelas etapas, uma após outra, após outra, após outra, eu, no domingo, fui fazer uma caminhada de 10 km. E o meu marido, pronto, ficou, mas como é que é possível? Tu não realmente és mesmo doida. Eu disse, não, mas olha, então se eu fazia, assim, a média das etapas eram 20 km com uma mochila de 9 kg às costas. Eu agora ir fazer 10 sem nada, isto é, eu vou a voar. Pronto, e de facto naquele dia lá fui, depois acalmei, nos dias seguintes não fui, mas naquele dia teve que ser, isto é assim um bocado parvo, mas é a realidade. Pronto, e depois, dia após dia, o que eu senti era, eu ia maturando o caminho durante uns dias, depois não, pronto, claro que depois foi encontrar-me com familiares e contar a história e tal, mas depois ali durante um tempo, ok, estou cansada, agora não quero saber mais do caminho, quero fazer, voltar à vida normal, à realidade e não sei o quê. Mas depois, a volta e meia, vem as lembranças do caminho e depois começamos a mandar uma mensagem para a pessoa que, para aquela pessoa e para a outra que conhecemos no caminho e vamos falando depois, mas isto não foi logo, eu tive assim uns tempos, não falei com ninguém, não, claro que no próprio dia falei com a Susana e com mais algumas pessoas. Devo dizer que, entretanto, no domingo, eu penso que foi no domingo, se não foi no sábado, ou foi já no domingo, não tenho a certeza, o Fidel manda-me uma mensagem a dizer: Cidália, onde você está? Você porque ele viveu uns anos no Brasil, então quando fala português é assim um português abrasileirado, daí o você. E eu disse-lhe que, olha, já estou, ou disse-lhe já estou em casa, ou já estou a caminho, das duas uma. Porque ele disse, oh, que pena, ia convidar-te para almoçar ou para jantar. Estamos aqui em Santiago, claro que eles chegaram no mesmo dia que eu, mas eu, pronto, naquele dia, como digo, eu queria era voltar e, e pronto, acontecesse o que acontecesse, mesmo que eu ainda lá estivesse, eu acho que não ia ficar naquele dia para jantar com eles, porque eu queria mesmo vir para casa. E pronto, e entretanto, depois disso, fomos falando, mas pronto, de facto nunca mais o vi, porque eles depois, aliás, ainda foram até Finisterra, dali ainda foram para Finisterra e depois mandaram-me fotos a mostrar que tinham chegado e tal, pronto. E pronto, eu penso que não tenho assim muito mais, a questão mesmo é que
o que eu senti foi que tive ali uns tempos, pronto, ok, agora vou cair na vida real e fazer outras coisas, mas depois, a dada altura, começa-se novamente a pensar no caminho e começa-se a falar com algumas pessoas que se cruzaram connosco e começamos outra vez a pensar em fazer outro caminho. Eu acho que realmente é um bocado inevitável. E eu penso nisso, sem dúvida que penso. Foi realmente, para mim, foi muito bom. Aconselho quem esteja indecisa. É, nós vimos outras pessoas, vamos uns e vimos outros, porque não, é assim, isto não dá muito bem para explicar, mas é muito, muito enriquecedora do ponto de vista humano, do nosso ponto de vista, do ponto de vista pessoal. Eu senti-me muito mais autoconfiante, hum, hum, porque realmente é nas adversidades que nós crescemos e é quando saímos da nossa zona de conforto que nós crescemos, seja emocionalmente, seja intelectualmente. De facto, há uma alteração de nós mesmos. E por isso eu quero muito voltar ao caminho. Quero eventualmente fazer outras viagens com menos. Porque eu faço férias e tal, mas um, cheguei à conclusão de facto, embora eu já tivesse essa ideia, mas que muitas vezes com menos a gente ganha mais, sem dúvida. Eu eu sou aventureira e gosto muito de fazer. Um, gosto muito de desporto, sou muito assim. Mas quando chega a altura das férias, o que acontece muitas vezes é que se eu penso num destino assim, uma coisa mais radical, o meu marido tem um trabalho pesado, ele quando chega às férias, ele quer efetivamente descansar. Eu tenho que compreender isso e, na verdade, hum, uma pessoa quando está cansada a ter que pôr uma mochila às costas e ir de férias de mochila às costas, eu tenho que compreender que não é fácil. Por isso acabamos muitas vezes por ir para sítios mais confortáveis, mas não se sai da zona de conforto. É bom, é claro, e há sempre alguma coisa de boa a acontecer, e mesmo quando uma pessoa vai para um resort, há sempre formas de sair do resort, ir ver o país real e tal, e eu tento sempre fazer isso, mas é diferente. Eu, se dependesse apenas de mim, as minhas férias seriam pôr uma mochila às costas e ir mesmo para outros países, porque gastando mais consegue-se estar mais dias, estando mais dias conseguimos ver melhor as coisas. Gosto muito desse género assim, mas também, pronto, também é preciso ter tempo. Enfim, nós já temos que ir vivendo consoante vamos, consoante também a vida nos permite, não é? Mas o caminho é seguramente para fazer outro. Gostei muito de partilhar convosco todo o meu caminho. Se tiverem alguma dúvida, não hesitem em perguntar que eu responderei. E vou, como disse no início do vídeo, eu vou fazer outros vídeos para falar de outras coisas que eu acho que posso de alguma forma, com a minha experiência, não é aconselhar, os conselhos devem, quando a pessoa pede um conselho, depois se o outro souber pode dar, mas é sempre um bocado perigoso, digamos assim. Acho que a pessoa conta a experiência, se o outro conseguir daí tirar algum proveito, ótimo, e será, acho que é assim que podemos ganhar. E é esse o meu objetivo. Todos os vídeos que eu poderei fazer depois deste terão sempre como objetivo ou alertar para alguma coisa ou apenas com a minha experiência a pessoa depois pensar, ok, é isto, não é? É mais ou menos isto e a partir daí fazer a sua escolha. Esse será sempre o meu objetivo e, e pronto. Obrigada a todos aqueles que seguiram o meu caminho, mas eu vou fazer outro e que será mais minuciosamente descrito, com toda a certeza.
Obrigada a todos.